Olá, esta é uma questão do Enem sobre uma reação da química inorgânica. Ela diz que em meados de 2003, mais de 20 pessoas morreram no Brasil após terem ingerido uma suspensão de sulfato de bário, BaSO4, utilizada como contraste em exames radiológicos. O sulfato de bário é um sólido pouquíssimo solúvel em água, que não se dissolve mesmo na presença de ácidos. As mortes ocorreram porque um laboratório farmacêutico forneceu o produto contaminado com carbonato de bário, que é solúvel em meio ácido. Um simples teste para verificar a existência de íons bários solúveis poderia ter evitado a tragédia. Esse teste consiste em tratar a amostra com solução aquosa de ácido clorídrico e, após filtrar para separar os compostos insolúveis de bário, adiciona-se solução aquosa de H2SO4 ácido sulfúrico sobre o filtrado e observa-se por 30 minutos. Após essa citação de um texto, a pergunta é a presença de íons bários solúveis na amostra indicada pela. Se quiser, pause o vídeo e tente resolver. Pois bem, vamos ressaltar algumas expressões aqui que chamam a atenção e são importantes para o entendimento do enunciado. Uma dessas expressões é sulfato de bário. A outra é aquela que diz que ele é pouquíssimo solúvel em água e não se dissolve mesmo na presença de ácidos. Então, mesmo adicionando ácido, o sulfato de bário não se dissolveria. Diz também o enunciado que havia contaminação com carbonato de bário e ele é solúvel em meio ácido. Um simples teste para verificar a existência de que íons bários solúveis poderia ter evitado a tragédia, diz o enunciado. Esse teste consiste em tratar a amostra. Amostra do quê? A amostra do produto que é usado como contraste, e diz a questão que esse produto é a suspensão de sulfato de bário. Então vamos fazer um teste com aquilo que deveria ser apenas sulfato de bário, e que é pouquíssimo solúvel. Mas o problema das mortes foi causado pela presença de algo que é solúvel em meio ácido e que acarreta a presença de íons bários solúveis. Aqui temos a fórmula do sulfato de bário, BaSO4, e aqui do carbonato de bário. Então, quando o ácido clorídrico é despejado sobre uma amostra do produto, o sulfato de bário lá existente não se dissolve, porque ele é insolúvel na presença de ácidos. O que poderia se dissolver? O carbonato de bário, porque afirma o enunciado que ele é solúvel em meio ácido. A seguir é feita uma filtração para separar compostos insolúveis de bário, ou seja, sulfato de bário presente, que não teria se dissolvido, é separado. Consequentemente, sobraria o quê? Sobraria uma amostra de água contendo íons bários solúveis, caso houvessem íons bário lá, solúveis. E aí adiciona-se uma solução de H2SO4. Como sabemos, o ácido sulfúrico em solução aquosa está ionizado em H+, e SO4 2-. Portanto, a reação envolvida é entre os íons bário dissolvidos na solução aquosa e os íons sulfato provenientes do ácido sulfúrico, e isto vai produzir o BaSO4, que o próprio enunciado já afirmava ser um composto insolúvel em água, pouquíssimo solúvel em água. Assim sendo, temos a formação de um composto insolúvel devido a uma reação que ocorre em solução aquosa. Esta formação é denominada precipitação, a formação de algo insolúvel devido a uma reação química que ocorre em solução. A alternativa C afirma justamente isso, que está ocorrendo a precipitação de um sólido branco, que no caso é o BaSO4. Nada podemos afirmar sobre liberação de calor.
Não temos alteração para rosa, porque nenhum dos compostos envolvidos tem essa coloração. Não é uma reação que produz hidrogênio, nem que produz gás cloro Cl2. Alternativa C. São importantes alguns precipitados para situações problema enfrentadas em Enem e em alguns vestibulares. Refiro-me aqui a precipitados importantes em meio aquoso neutro. São eles o cloreto de prata, também brometo de prata e iodeto de prata, cloreto de chumbo 2, também brometo de chumbo 2 e iodeto de chumbo 2, o carbonato de cálcio e o sulfato de cálcio e o carbonato de bário e o sulfato de bário. É isso aí.